Olá pessoal, tudo bem com todos? Então, vamos dar prosseguimento à nossa disciplina e só lembrando que hoje é a nossa última aula antes da nossa avaliação, né? Que está na plataforma a nossa avaliação marcada para o dia 13/8, né? Então, tudo que eu falar com vocês até a data de hoje, né, vai ser assunto da prova do dia 13/8, que eu irei postar na plataforma para vocês, né? Cada turma tem a sua escala de entrega da prova, no caso, para estar entregando no dia certo e assim sucessivamente, né? Pegando lá na apostila de vocês, na página 25, né, posicionamento do paciente na mesa cirúrgica. Na verdade, o paciente, quando ele vai fazer uma cirurgia, toda a cirurgia ela tem uma posição. Quando o profissional de enfermagem, o circulante de sala, ele já está inserido, ele já sabe da rotina, ele conhece todo o protocolo do centro cirúrgico, ele já de cabeça ele já sabe. Tem uma cesariana no mapa cirúrgico para agora X horas. Tem uma mastopexia para tantas horas. Tem uma artroscopia, né? Tem uma, por exemplo, uma herniorrafia ou uma colecistectomia, né? Então, ou seja, aqueles sufixos e prefixos que vocês já viram comigo. Então, na verdade, eles teoricamente já entendem qual a posição que esse paciente vai ficar ou essa paciente vai ficar. Por exemplo, curetagem. A curetagem é posição ginecológica, litotômica. Então, como que o paciente vai ficar na posição para ele fazer a cirurgia? Então, na literatura está falando que são manobras que merecem alguns comentários, pois destinas a facilitar as condições do ato cirúrgico, pode dificultar as condições de observação e controle por parte do anestesista. Algumas dificuldades podem ser encontradas por parte do anestesista quando recebe o paciente na mesa cirúrgica. Que dificuldades são essas, João? A gente tem que entender que cada paciente é um paciente. Ninguém é igual a ninguém. Cada genética é uma genética. Então, na verdade, pacientes, por exemplo, caquéticos, pacientes obesos, pacientes que têm alguma doença autoimunodegenerativa, como Alzheimer, são pacientes que eles não vão, crianças, são pacientes que não vão ficar com um comportamento adequado dentro do bloco cirúrgico. E que muitas das vezes a medicação pré-anestésica ela é bem-vinda neste quesito, ou primeiro, nesta condição que eu estou falando, vai anestesiar o paciente primeiro, para depois colocar ele na posição, né? E às vezes, pelo paciente ser obeso, mas é um paciente cooperativo, melhor colocá-lo na posição da cirurgia, né, para depois ele colocar a anestesia nesse paciente. Porque podemos imaginar um paciente obeso de 150, 180 quilos, faz anestesia nesse paciente e depois coloca esse paciente na posição para fazer a cirurgia, nós não vamos talvez conseguirmos fazer com que ele fique na posição correta para fazer a cirurgia. Então é melhor colocar esse paciente sóbrio, colocar esse paciente lúcido, né, na posição que vai ser feita para fazer a cirurgia, do que anestesiar esse paciente primeiro. O uso de bloqueios ou anestesia geral recomendada por vezes que o paciente só seja imobilizado para o posicionamento após a fixação do bloqueio ou estabilização da anestesia geral. Foi o que eu falei. Cada caso é um caso. Primeiro, o médico anestesista prefere que o paciente fique anestesiado para depois colocar ele na posição para operar, ou ele coloca o paciente na posição para operar e depois anestesia ele, né? Ao colocar o paciente em posição, deve ser observado os seguintes cuidados: conforto e segurança.
A gente sabe que mesa cirúrgica não tem conforto, muito menos segurança. Então, de cara eu já falo para vocês, um dos cuidados de enfermagem principais, primordiais dentro do bloco cirúrgico é nunca deixar o nosso paciente sozinho. O paciente na mesa operatória, ele nunca pode ficar sozinho dentro da sala de cirurgia. Se ele cai, se ele sofre uma queda da própria mesa, sofre um TCE, um traumatismo crânioencefálico, ou qualquer outro tipo de fratura, é responsabilidade de quem está no bloco. Perfeita exposição da área ser operada, assim sucessivamente. Qual que é a área desse paciente que vai ser operada? É a região da testa, a região dos olhos, da face, é a região do úmero, da ulna, do rádio, da escápula, da clavícula, do rádio, da ulna, do fêmur, da patela, da tíbia, da fíbula, da região abdominal, das mamas, do tórax. Então, gente, na verdade, a área que esse paciente vai fazer a cirurgia, ela tem que ser uma área totalmente exposta, Por isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça que a enfermagem é uma profissão que não tem sexo. A enfermagem é uma profissão que não pode ter preconceito, porque eu vou cuidar de homens e mulheres, principalmente dentro do centro cirúrgico. Às vezes, naquele bloco cirúrgico que vai ser feita uma cirurgia, é uma mulher que vai operar. E só tem homens, Eu tenho o cirurgião, eu tenho o anestesista, eu tenho o instrumentador e tem 2 circulantes de sala que vão trabalhar nessa cirurgia. E aí, como é que vai fazer? Vai deixar de operar a pessoa por conta disso? Então, na nossa profissão não existe sexo e não existe preconceito. Eu posso cuidar de homens, posso cuidar de mulheres, posso cuidar de crianças, posso cuidar de idosos, A nossa profissão é uma profissão que é a arte de cuidar. Se é a arte de cuidar, eu não tenho escolha. O paciente que vier para mim cuidar, eu terei que cuidar desse paciente. Isso aí é notório, isso é pertinente. Agora, pensar que eu só vou cuidar de pessoas do meu grupo, se eu pensar que eu só vou cuidar de pessoas do meu elo, se eu vou cuidar de pessoas que são do meu mesmo conjunto de pensamentos, aí eu tô errado. Porque às vezes eu vou cuidar de uma pessoa que eu nunca imaginei na vida que eu iria cuidar dentro de um hospital. Se eu vou cuidar da pessoa só da minha religião, se eu vou cuidar da pessoa só de quem eu gosto, Então, enfermagem não é isso. Enfermagem é a arte de cuidar. Então, se alguém ainda pensa nesses tipos de pensamentos, pode pular fora do barco, porque a enfermagem não tem disso, tá? Completo conhecimento do manuseio da mesa, claro. O instrumentador, junto com o circulante de sala, ele tem o conhecimento da mesa cirúrgica, manusear, aumentar, diminuir a altura dessa mesa, se essa mesa for motorizada, para manter a calma do paciente, para passar apoio psicológico, relaxar o paciente. Como eu já falei, o paciente ele ali já está exposto, sem roupa, só com lençol coberto, e muitas das vezes já está na placa dispersiva, no acesso venoso periférico, já está na posição adequada para fazer a cirurgia. Então ele ali já está praticamente apto para fazer o processo. E observar as faixas de segurança para evitar uma circulação errada, Isso é importantíssimo. A partir do momento que inicia a cirurgia, a partir do momento que já anestesiou o paciente, evitar a transação, evitar abrir e fechar a porta por conta da corrente de ar. Essa corrente de ar pode ser uma corrente de ar contaminada, ela pode ser uma corrente de ar que venha com bactérias e fungos, algum tipo de micróbios, vírus, Então isso aí é inevitável. Então a gente tem que evitar abrir e fechar a porta do bloco cirúrgico quando está fazendo a cirurgia desse paciente. Virando a página de vocês na nossa literatura, na página 26, vocês podem observar que existem algumas posições
que vocês terão que entender um pouco sobre elas. Por exemplo, nós temos posição de dorsal. O que é a posição dorsal dentro de uma cirurgia? Posição dorsal é o paciente de barriga para cima. Toda e qualquer cirurgia que o paciente fique de barriga para cima, com ventre para cima, né, seja de mama, seja de cabeça e pescoço, seja de lábios, seja de septo nasal, seja de, né, a região aqui que a gente chama de bigode chinês, seja de queixo, seja de patela, seja de região A, qualquer tipo de cirurgia abdominal ou cirurgia perianal, que envolve a região, né, da região aí da genitália do paciente, nós chamamos de cirurgia supino ou dorsal, né? A própria literatura fala, lá na página 26, é a posição dorsal para indução geral e para acesso à cavidade abdominal. Não é só a cavidade abdominal, né? A posição de decúbito dorsal, que é a barriguinha para cima, é pescoço, é tireoide, é mama, mastectomia, implante de silicone, diminuição de silicone, lipoaspiração, abdominoplastia, né? Correção, né, por exemplo, de varizes, retirada de safena, né, operação de catarata, fica na posição de decúbito dorsal, quer dizer, barriga para cima. E aí a gente tem a Trendelenburg, que geralmente, né, é aquela posição onde o paciente fica com a cabeça rebaixada e os membros inferiores elevados. Geralmente a posição do dentista, é a posição que vai fazer alguma cirurgia relacionada às alças intestinais, né? Às vezes cirurgia de cabeça, onde a cabeça precisa ficar mais rebaixada para que o médico consiga interagir melhor com a área que vai ser feita a cirurgia. Né, pacientes que doam sangue, pacientes que podem passar mal depois que doam sangue, são pacientes que devem ficar nessa posição, eleva as pernas, né, e a cabeça fica rebaixada. A gente chama isso de posição de Trendelenburg ou Trendelenburgo, depende da literatura que vocês vão estar, no caso aí, lendo e falando sobre ela, tá? Qualquer um dos dois nomes estão corretíssimo, ok? Bom, pessoal, continuando a falar das posições cirúrgicas, a gente tem também na literatura a posição de decúbito lateral. A posição de decúbito lateral é o paciente de lado, paciente lateralizado, né? Quais os procedimentos realizados com esse paciente quando ele precisa ficar na posição lateralizada? Por exemplo, punção lombar, punção lombar, né? Por exemplo, ele pode ficar na posição de decúbito lateral para fazer um flit enema, para fazer uma lavagem intestinal, né? Às vezes um corte na região dos flancos, na região aqui, né, próximo à região inguinal, para fazer um transplante renal, né? Pode ficar nessa posição. Drenagem de tórax, né, nos espaços intercostais também, ele pode ficar nessa posição. Também toracocentese, né, que é uma drenagem, que é uma punção no tórax desse paciente para que retire dele uma secreção para fazer análises laboratoriais. Então, quando fala na posição de decúbito lateral, é usada para a cirurgia dos rins, pulmões ou quadril. O paciente recebe a indução assistência na posição de decúbito dorsal e é cuidadosamente virado para a posição lateral após a anestesia dar a permissão. Nós temos que entender o seguinte: toda e qualquer cirurgia que qualquer paciente for fazer quando eu estiver trabalhando no centro cirúrgico, a primeira posição que ele vai ficar é a posição do decúbito dorsal. O que é o decúbito dorsal? Eu já falei sobre ela. Posição de barriga para cima. Depois que ele ficar na posição de decúbito de barriga para cima, que aí ele vai se movimentar e vai ficar na posição adequada, ou seja, na posição de decúbito ventral,
né? Ou seja, na posição de decúbito de barriga para baixo, ou não, ele não vai operar a coluna, ele não vai colocar silicone no glúteo, ele não vai operar a escápula, ele não vai operar a região da nuca, não. A cirurgia requer uma posição de decúbito lateral. Se a cirurgia requer uma posição de decúbito lateral, por exemplo, uma toracocentese, nos espaços intercostais que nós temos aqui os espaços intercostais, aqui vai ser transfixado uma agulha, né, bem calibrosa, com uma seringa, para fazer o que? Uma aspiração de um líquido pleural para fazer uma análise laboratorial. Né? Ou, por exemplo, pacientes que precisam fazer uma lavagem intestinal. Explicar o procedimento, reunir o material, se for enfermaria, isolar com biombo, luva, óculos, máscara, todo mundo já sabe disso, EPI, né? Equipamento de proteção individual, e colocar o paciente de lado na posição lateralizada, expor a região anal, introduzir o FLIT, que é o FLIT enema, e esperar alguns minutos para ele começar a evacuar, para lavar, né, para tirar, né, os féculos, né, os fecalomas, se tiver fezes endurecidas, fezes pastosas, para lavar o intestino desse paciente, para ele fazer uma cirurgia, por exemplo, do reto, para ele fazer uma cirurgia como hemorroida, para ele fazer uma cirurgia do abdômen, né? Uma vez que a cirurgia é uma cirurgia de urgência, e daqui a algumas horas ele precisa fazer essa cirurgia, né? Que a gente viu urgência, emergência e eletivo, perfeito? E a posição de decúbito ventral, né? A posição de decúbito ventral, lá na literatura, na página 26, é a posição de barriga para baixo. Todo paciente que opera de barriga para baixo, ele vai operar a parte posterior, né? Então, ou seja, tudo que envolve as costas, né? Eu tenho que pensar em quê? Em hérnia de disco, eu tenho que pensar em escápula, eu tenho que pensar na região da nuca, que é o occipital. Pode ter feito aí um TCE, um abaulamento da calota craniana na região aqui da nuca. Paciente que vai, às vezes, quer colocar silicone no músculo gastrocnêmio, que é a batata da perna, quer colocar silicone no glúteo, quer trocar de silicone, né? Então, existem várias cirurgias que o paciente vai ficar na posição de decúbito ventral. Então não confundem, ventral, barriga para baixo, dorsal, barriga para cima. Quais são as cirurgias que a gente pode pensar que o paciente faz quando está na posição de decúbito dorsal, barriga para cima? Quais as cirurgias que nós podemos pensar que o paciente faz em posição de decúbito ventral, barriga para baixo? Quais as cirurgias e procedimentos que nós podemos pensar que o paciente faz em posição de decúbito lateral ou Trendelenburg? E aí depois nós temos a posição de Jack Kenifer, Crash, Depage ou Canivete, usado para cirurgias protológicas, cirurgias anais, né? Fístula anal, hemorroidas, né, é usado muito isso, né? O paciente, ele, além dele ficar na posição de decúbito ventral, barriga para baixo, as suas pernas, elas ficam mais separadas uma da outra, ficam mais abertas, e com isso o médico consegue fazer uma boa cirurgia. E aí, gente, para finalizar, a gente tem a cirurgia ginecológica ou posição de litotomia ou litotômica, que é a posição do parto normal, é a posição do preventivo, é a posição da curetagem, né? É a posição da cirurgia renal, agora principalmente, tanto homens quanto mulheres, quando vão fazer uma cirurgia de retirada de cálculo renal. Essa cirurgia ela é feita na posição litotômica ou ginecológica, paciente em decúbito dorsal, barriga para cima, as pernas abertas em estribos, né, como se fosse fazer um preventivo, né? O médico ele vai introduzir uma cânula, um aparelho dentro da região peniana,
dentro da genitália feminina, visualizando por vídeo, até ele pulverizar, ou seja, ele quebrar aquelas pedras maiores que estão presentes no rim do paciente, no sistema renal. E aí depois ele vai o quê? Buscando, ele vai captando, ele vai buscando aqueles fragmentos de pedras. Então, posição ginecológica ou posição litotômica usada que requer uma abordagem perineal. Perineal por quê? Tanto a região vaginal quanto a região anal. Fístula anal, pacientes que a gente sabe que pode acontecer de dar entrada no pronto-socorro com algum corpo estranho alojado no reto, né, uma boneca, um copo, né, uma cenoura, às vezes é um chuchu, às vezes é uma mandioca. Então é alguma coisa que está introduzida no reto desse paciente, e esse paciente é levado, é encaminhado para o centro cirúrgico, é colocado na posição ginecológica, que é a posição do parto normal, né? O médico com seu aparelho, com seus afastadores, anestesia esse paciente, o anestesista, lógico, introduz lá o aparelho na região anal e pinça e busca aquele corpo estranho, seja uma boneca, um copo, né, um legume que ele né, introduziu. Então, enfim, isso é uma questão particular, uma questão que envolve a moral do paciente. A gente não está aqui para denegrir e para criar críticas com relação a isso. A enfermagem está lá para resolver o problema do paciente. Independente se ele fez o que ele não fez, se ele deixou de fazer, isso é problema dele. Nós estamos lá para assistir o paciente, estamos lá para exercer a nossa função como cuidadores da área da saúde. Independente do quadro clínico dele, como que ele fez, como que ele introduziu, de que forma, quem que ajudou. Isso é um problema que não diz respeito à enfermagem, né? Isso é anamnese. Não, isso não é anamnese, isso é curiosidade, é diferente. É querer saber da vida do outro, né? Isso é feio, isso é falta de educação, isso é falta de respeito com o paciente que deu entrada no centro cirúrgico, portando um produto, um material, um corpo estranho na região anal, precisa ficar na posição ginecológica para ser retirado o corpo estranho e ele depois, né, seguir seu rumo. E aí lá na página 27, né, terminando aí a parte de posições que eu falei para vocês, na página 27 nós estamos falando de equipe cirúrgica. Né? Na verdade, a equipe cirúrgica não é só o cirurgião. A equipe cirúrgica não é só o instrumentador. A equipe cirúrgica somos todos nós. Porque sem a equipe da enfermagem, sem a equipe do técnico, que é o circulante, sem a equipe do enfermeiro, sem a equipe do enfermeiro assistencialista, sem a equipe do enfermeiro gerencialista, não existe cirurgia, né? Então, quando fala que a organização é a estrutura formal inerente à atividade humana que envolva duas ou mais pessoas, essas pessoas trabalham juntas, conjugam seus esforços para melhor desempenhar. Então, o pessoal que atua na unidade pode ser dividido em 3 equipes. Nós temos os anestesistas, que são médicos formados, depois fazem residências em anestesias e formam médicos anestesistas. Nós temos os cirurgiões, que são os médicos que vão fazer a cirurgia dos pacientes. Geralmente alguns têm os seus auxiliares. Depois nós temos a equipe de enfermagem, que é o enfermeiro assistencialista, que é o enfermeiro gerencialista, o circulante de sala, o técnico, que exerce um papel super importante durante a cirurgia, né? Então a equipe de anestesia é para anestesiar. A equipe de cirurgia é para operar. A equipe de enfermagem, que é composta, igual está falando, enfermeira supervisora, enfermeira coordenadora, o técnico e auxiliares, que são circulantes de sala, tá, gente? Então, não é só o médico que faz parte da equipe cirúrgica. É uma comunhão. Todos nós fazemos parte da equipe cirúrgica. Porque sem o apoio da enfermagem, não tem cirurgia não. Não existe cirurgia não. Pode ter anestesista, pode ter instrumentador, pode ter médico.
Mas se não tiver a equipe de enfermagem inserida no bloco cirúrgico para auxiliar, para prestar assistência de enfermagem, para trocar medicação, para aplicar medicação, para colocar soro, para tirar soro, evoluir o paciente, ajudar a reanimar o paciente, não existe cirurgia. Então, o sucesso da cirurgia, ela depende de uma equipe multiprofissional acima de tudo, né? Sem essa equipe, não existe cirurgia de forma alguma, ok? Pessoal, eu quero deixar essa aula de hoje para vocês, tá? A nossa aula, né, a nossa prova vai ser então, né, já está marcada aí, dia 13 de agosto é a nossa prova, vai estar postada na plataforma de vocês, tá? Dia 13 de agosto é numa quinta-feira, né? E vocês terão até a outra quinta-feira para entregar, porque é toda quinta-feira, ok? Um abraço. Então, pessoal, olha só, só para finalizar mesmo agora, a nossa prova, tá? Ela vai ficar até aqui a página 27, tá? Da nossa apostila, e ela será postada no dia 13 de agosto para vocês, né? Feito a escala da escola da coordenação pedagógica, a turma de vocês, que é a turma L, é toda quinta-feira que vocês deverão entregar a prova, ou atividade, ou algum tipo de exercício. Então, como eu irei postar a prova de vocês na quinta-feira, dia 13, obviamente vocês vão entregar a prova na outra quinta-feira, que será dia 20, né? Isso? Então, tudo que eu falei até agora, tá? Leia, releia a matéria, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a tudo que eu falei para vocês até hoje, mande para mim, tá? Não fique com dúvidas. E nós teremos a nossa segunda avaliação, que é dia 25/9, né? Essa vai ser a primeira avaliação de vocês, de cirúrgica 1, comigo. E aí, qualquer dúvida que vocês estiverem antes da avaliação, porque depois da avaliação eu não posso tirar dúvidas, vocês enviem para mim, tá bom? E desejo a vocês aí que estudem, que assistam todos esses vídeos que eu postei para vocês com maior carinho, com maior atenção para todos, tá? E que vocês sejam felizes na prova do dia 13 de agosto que eu marquei para vocês, ok? No mais aí, muito obrigado pela atenção de vocês. Farão uma boa prova, creio eu. E aí depois a gente vai dar sequência, subsequência às nossas atividades para a gente terminar com a segunda etapa da segunda prova, que é no dia 25/9, ok? Muito obrigado a todos vocês, ficamos todos com Deus, um forte abraço, um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado, pessoal.